Olá, sejam bem-vindos. Esse é o podcast da Intrinse. Eu sou a Ana Gabriela Brondizio e hoje a gente vai bater um papo sobre primeira infância. Eu tenho aqui comigo, como convidada, a doutora Mariana Assunção. A Mariana ela é pediatra e neonatologista. Má, obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje, por estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto muito, né? Que é a minha área. E vai ser muito bom partilhar isso com vocês. Maravilha. Bom, vamos lá. Má, normalmente eu sempre pergunto para as pessoas que chegam aqui no podcast sobre a escolha da profissão. Então, você é médica e eu queria saber como que foi essa escolha, assim? Você sempre soube que você queria exercer a medicina? Como que foi a escolha da pediatria na sua vida? Me conta um pouquinho da sua jornada. Pois é. Então, eu até estava pensando sobre isso, né? Desde que eu era criança, né? Aquela velha história que você vai ser quando crescer e tudo mais. Deveria ter ali pelos meus 7, 8 anos, eu achava muito legal ir no pediatra. Uhum. E eu brincava, gostava muito de brincar com os meus primos e cuidar deles, né? Como eu era a neta mais velha, e meus primos sempre mais novos do que eu. Gostava muito de cuidar deles, né? E comecei a dizer que eu ia ser médica de criança quando crescesse. Mas nesse meio todo, né? Até enquanto cheguei à adolescência, ainda passou pela cabeça ser jornalista. Sim, tive um interesse grande em ser jornalista. Inclusive, eu comecei faculdade de jornalismo. Você tá brincando? Juro. Essa informação eu não sabia. Juro. Meu pai é jornalista, né? E talvez por um incentivo muito grande dele, do meu padrinho, que também é. Talvez por um incentivo muito grande deles. Não um incentivo que eles quisessem que eu fizesse, mas por toda a admiração, né, do trabalho do meu pai, ao longo da jornada dele inteira, tudo mais, me interessei bastante e acabei começando. Mas quando eu comecei, eu vi que não era aquilo. E aí, quando eu resolvi parar, né, ainda era bem no comecinho da faculdade. E quando eu resolvi parar, eu falei, não, eu vou fazer medicina porque é isso que eu acho que é o meu dom e é isso que eu vou fazer. E aí foi assim que começou. Voltei a estudar, prestei o vestibular e aí entrei na faculdade. Me formei pela Faculdade de Medicina de Taubaté. E depois, na sequência, fui fazer residência de pediatria para ser médica de criança. E terminei a residência de pediatria, fiz 2 anos de pediatria. E, na sequência, já emendei na residência de neonatologia, né? Então, a minha especialidade é pediatria e neonatologia. Então, hoje eu faço assistência aos bebês recém-nascidos na UTI neonatal, nos primeiros cuidados, e sigo eles no meu consultório durante esses primeiros dias de vida e, posteriormente, com o segmento da puericultura, que também é muito importante para você acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança, né? Principalmente na primeira infância. Legal, muito bom. E assim, como que é esse trabalho da neonato? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque assim, não sei se eu tô errada nessa informação, mas não é todo bebê que passa por um neonatologista, né? São só os bebês que prematuros ou que apresentam algum tipo de problema nos primeiros dias de vida. Como que funciona? Na verdade, assim, dentro da pediatria, que é uma especialidade da medicina, né, uma especialidade geral da medicina, existem as especialidades das quais a gente vai se subdividindo, né? Então, assim, quando você resolve ser pediatra, você faz a residência de pediatria. Hoje, a residência, ela contém 3 anos, né, de formação. E aí, depois disso, você é o pediatra geral, né? Mas você pode se especializar em alguma área. Então, tem a pessoa que se especializa em endocrinologia, que se especializa em gastropediatria, em alergologia. E dentro dessas especialidades existe o mundo da neonatologia, que é a especialidade que vai cuidar dos recém-nascidos e dos primeiros dias de vida do bebê, né? Que contempla os 28 primeiros dias do recém-nascido. Mas assim, a rigor, todo bebê que nasce na sala de parto, né, precisa ter a assistência de um pediatra. Não necessariamente esse pediatra ele vai de fato precisar intervir em alguma situação ali, né? Porque o que a gente quer é que o bebê nasça bem e vá direto para o cuidado, né? Para o contato pele a pele com a mãe. Mas se ele, caso precise de uma assistência, ele precisa estar sob a supervisão, né? E sobre a assistência de um pediatra que esteja capacitado para receber aquele neném e dar o suporte necessário.
De preferência o neonatologista, para poder estar ali fazendo todas as medidas necessárias para dar suporte e para estabelecer, para melhorar, né, a situação em que ele se encontra, né? Então, dar todo o suporte necessário para que ele possa fazer a sua transição da vida intrauterina para a vida extrauterina da melhor maneira. Porque nem todo bebê nasce bem, a grande maioria nasce, mas uma parcela desses bebês precisam de uma assistência, né? Então, de preferência que o neonato, que seria a pessoa mais capacitada para aquele momento, esteja ali na sala de parto dando essa assistência. E no caso de um parto prematuro, sim, com certeza a presença de um pediatra neonatologista ali que vai poder dar o melhor suporte. Sim, até por você trabalhar na parte de UTI, acaba lidando com uma população, não sei se população, mas um público específico, uma demanda bem vulnerável, né? Sim. Como que tá nessa linha de frente no sentido até emocional da coisa, assim? Não é uma situação, assim, que requer um pouco de tato, né, para você poder agir da melhor maneira, sempre tentando levar em consideração o contexto, né, daquele momento. Então, assim, muitas vezes é um trabalho de parto, por exemplo, no caso de um prematuro, que a mãe entrou em trabalho de parto precocemente, né? Por isso a gente fala um trabalho de parto prematuro, e que não vai ter como segurar, ele vai nascer. Né? Então, muitas das vezes, isso é uma situação de urgência, né? É uma emergência. Então, o neonatologista que está ali de plantão naquele hospital, naquela UTI neonatal, e que fica à disposição também daquelas salas de parto, principalmente as salas de parto de alto risco, ele vai estar ali já preparado para poder receber esse bebê da melhor maneira. Mas, com certeza, existem diversas situações, né? Pode ser um trabalho de parto prematuro inesperado, pode ser uma situação em que não seja nem a causa do bebê, mas seja uma causa materna. Então, por exemplo, às vezes é uma gestante que não está evoluindo bem no seu controle pré-natal, né? Então, ali durante o pré-natal, ela vem evoluindo com picos pressóricos, com uma hipertensão gestacional que não está conseguindo controlar, né, da melhor maneira com as medicações, e que por evitar, né, as consequências que isso traria para o bebê, às vezes o obstetra precisa intervir antes do tempo. Sim. E retirar esse bebê precocemente, né? E é aí que entra o trabalho do neonatologista. Os motivos de um trabalho de parto prematuro podem ser inúmeros, né? Mas o importante é a gente saber como lidar nessa situação, porque é uma situação que veio antes do tempo, antes do esperado. Sim. Então, para aquela família também, é uma situação difícil, né? Sim. Porque envolve muito medo, envolve muita insegurança, né? De repente, você pensou que seu bebê ia nascer daqui 2 meses. E aí, o médico olha para você e fala, olha... Vai ter que nascer hoje. Vai ter que nascer agora, né? Então, assim, é uma situação delicada para a família. Então, a gente tenta sempre usar da empatia também para poder receber esse bebê e explicar, né, para a família, no caso de um parto prematuro, quais são as medidas que devem ser tomadas, né? Não é um bebezinho, muitas vezes, que vai ter capacidade, né, para respirar sozinho. Às vezes ele vai precisar de uma intervenção, um suporte ventilatório adequado para aquele momento, e talvez para os próximos dias ou meses, dependendo da sua prematuridade. É um bebê que vai precisar de uma assistência nutricional, né? Então, ser mãe de UTI neonatal, ser pai de UTI neonatal, requer um desafio, emocional, né? É um desafio, né? Requer um emocional e um suporte também ali, para esse momento muito importante. Então, a gente sempre tenta... ter essa ciência, né, essa consciência para poder dar a melhor assistência dentro do cenário daquela família. E é interessante porque, assim, até perguntando a sua opinião, né, para psicologia, acho que a gente fala muito sobre os cuidados com a parte emocional de um ser humano, eles devem começar desde o período intrauterino, né? Sim. Então, assim, quando um bebezinho ele nasce prematuro, a gente sempre fala que, assim, é quase como um trauma o nascimento para a criança, né? Então, assim, ela tá naquele ambiente muito quentinho e recolhido, e de repente é puxado para esse mundo e tem que lidar com muitos estímulos, né? E uma das coisas que acalma esse bebê é a presença da mãe. Exatamente. Né?
E daí, assim, existem essas medidas ali para um bebezinho que, por exemplo, ele tá numa incubadora, para que essa mãe ela esteja constantemente ao lado dele, próxima a ele, para ele sentir a presença dela. Você acredita que o bebê sente essa presença? Com certeza, total certeza. Tudo vai depender do estado, né, da vitalidade daquele bebê, né, durante a internação e das condições clínicas que ele tem para a gente poder fazer esse contato o mais próximo possível, né? Então, hoje, um bebê que fica numa UTI neonatal, e assim, a internação numa UTI neonatal, ela pode ser por diversos motivos, né? Pode ser por um trabalho de parto prematuro, mas a gente também tem as internações dentro da UTI neonatal que são por outras causas. Então, às vezes, é um parto que foi a termo, né? Um parto que estava ali na hora de nascer, né? Lembrando que o parto a termo é aquele parto em que a gestação já conseguiu chegar no mínimo até 37 semanas, então é ali que é considerado o bebê está pronto para nascer, né? A partir das 37 semanas, mas de repente esse bebê nasceu e durante o parto, né, por uma complicação do trabalho de parto, ou um parto que não evoluiu da melhor maneira possível, esse bebê precisou de assistência na sala de parto do neonatologista, de repente precisou de manobras de reanimação neonatal e ainda precisa de um suporte de UTI. Então, às vezes, ele vai precisar ir para UTI também, embora tenha idade gestacional, peso, né, que poderia ficar no cuidado materno, no alojamento conjunto. Ou então, esse bebê, ele já tem um diagnóstico intraútero de alguma condição clínica que vai precisar de um suporte maior. Então, por exemplo, um bebê que foi diagnosticado com uma cardiopatia, na gestação, né? Que vai precisar fazer uma cirurgia assim que nascer, né? Ou vai precisar comprovar essa alteração assim que nascer, né? Ou então uma malformação congênita, por exemplo, neurológica, né? Um bebê com mielomeningocele que vai precisar de uma abordagem cirúrgica logo ao nascimento, ou então de um acompanhamento com uma especialidade que é a neurocirurgia. Então, existem diversos motivos pelos quais a gente, às vezes, precisa internar esse bebê dentro da UTI neonatal. Além da prematuridade também. Mas em qualquer situação, o preconizado, né, a nossa maior preocupação é fazer com que essa família esteja ao lado desse bebê. Porque, de fato, ele sente. Ele sente, né? Inclusive, quando eles nascem, né, eles... É nítido, assim, é muito legal você ver como eles reconhecem a voz, o né? tato, né? Embora ele ficou ali, vamos pensar, né, num bebê 9 meses que ficou ali dentro da barriga da mãe, né? Eu sempre falo dessa forma. Numa bexiguinha quentinha, bem apertadinha, com água, né? O tempo todo ali aquecendo ele. Ele não precisava fazer seu controle térmico com roupa. Ele não precisava mamar, né? Fazer movimentos de sucção para mamar. Ele não precisava de nada. O nutriente vinha para ele estava aquecido, acolhido e o tempo todo em movimento, porque aquela gestante está o tempo todo em movimento. Mas quanto mais você tem contato com seu filho intraútero e conversa, e o tato, né, com a mão, o pai também participando, né, toda aquela rede que está ali sempre com a criança, vai ser muito importante para sua recuperação também na UTI neonatal. Então, é muito... tipo um reconhecimento para a criança, exatamente, né? Exatamente. E isso para eles, para a melhora deles, é muito importante. É muito importante. Então, por exemplo, na UTI neonatal hoje, a gente tem algumas práticas, né, boas práticas, que incluem, inclusive, a presença da mãe e da família, né? Então, hoje, na UTI neonatal, por exemplo, cada UTI tem a sua regrinha, né, o seu dia, mas, de maneira geral, o pai e a mãe têm acesso 24 horas, o que não acontece numa UTI adulto, por exemplo. Mas o pai e a mãe têm acesso 24 horas. Então, eles podem entrar e sair a qualquer momento. Lógico que todos os cuidados, né? Com higiene e precaução e tudo mais. Mas eles podem ter esse contato. E se o bebê está estável, eles, inclusive, são incentivados a fazer o contato físico com esse bebê também. É isso que eu ia te perguntar, né? Essa coisa pele a pele, né? Exatamente. Então, dentro da UTI, assim...
quando a mãe tá ali em contato com o bebê, uma das boas práticas na neonatologia é incentivar com que ela ponha a mão no bebê, que ela faça carinho, que ela cante, né? O pai também, a presença dele é muito importante, né? E que ele esteja, assim, o tempo todo em contato, o quanto eles puderem. E além disso, a gente estimula muito o aleitamento materno. Então, às vezes é um bebezinho que tem 700 gramas. Não vai mamar, sim, de fato, ele não vai pro peito ainda, ele não tem maturidade para isso, né? Ele às vezes está entubado, ele tá com medicação, recebendo medicação, droga vasoativa, tá recebendo nutrição parenteral, mas de repente esse bebê já está em evolução de uma dieta, né? Então ele já tá recebendo um leite através da sonda, né? Tá. Mas esse leite pode ser da mãe, também, né? Exatamente, esse leite pode ser dela, né? Então isso também é um contato com ele, Perfeito. né? Também é uma forma de estimular esse contato. Então ela ordenha esse leite, né? Nas UTIs a gente tem um lactário para ela fazer essa ordenha, ou algumas UTIs até a beira-leito mesmo fazem essa ordenha para que esse bebê possa desde sempre ali, ele pode ter às vezes 26 semanas, 25 semanas, mas estando estável hemodinamicamente para receber dieta, a gente sempre tenta estimular com que ela possa oferecer o leite dela. Sim. Né? E outra coisa muito legal na UTI neonatal é o método canguru. Você já ouviu falar? Ah, já ouvi falar, sim. Então, é muito legal. Então, assim, um bebezinho, mesmo que ele seja muito pequeno, né? Um prematuro extremo, que são aqueles bebês considerados nascidos antes das 28 semanas, né? E com menos de 1.000 gramas, os extremos baixo peso, eles estando estáveis, né? Passando ali aquela tempestade dos primeiros dias e estando evoluindo bem, a gente tem a possibilidade de colocá-los no método canguru. Em que nada mais é que aquela mãe acolher esse bebê como se ela trouxesse pra dentro dela, né? Mas totalmente sem roupa, né? Ela coloca uma camisola. Ah, ela fica sem roupa. E sim, ela coloca uma camisola, o bebê fica em contato com ela. Com a pele. E é mesmo que ele esteja entubado, com medicações, com acessos venosos, tudo é feito com o auxílio de toda a equipe multi da UTI. Né? Então, pra gente fazer um canguru, a gente combina, né? Canguru uma vez ao dia, por exemplo, lá na prescrição, né? E aí a equipe se prepara para, num melhor momento ali durante o dia, né, colocar esse bebê em contato com a mãe. Então, às vezes, é muito legal você ver, assim, bebezinhos de 900 gramas, 800 gramas ali no colo, e o quanto isso é importante para a recuperação deles, para o suporte nutricional, né, para a recuperação ponderostatural que eles precisam adquirir, para a maturidade que eles precisam adquirir, até que eles estejam, de fato, prontos para terem alta para casa. Né? Então, todo esse contato, essas boas práticas, elas fazem muita diferença no segmento da UTI e também no pós. Porque assim, mesmo que não tenha esse contexto da UTI, até uma coisa que a gente ia conversar aqui. Sim, que na sala de parto. Essa questão também do período que, eu não sei se hoje se chama assim, porque pelo que eu vi é como se fosse uma teoria, do período extragestacional, né? Então, por exemplo, que um bebê, ele tenha como se fosse um quarto trimestre. Exatamente, né? A teoria da esterogestação. Sim, porque é como se a gente evoluiu, né, no sentido humano, a ponto do bebê sair da barriga da mamãe com 9 meses. Mas não emocionalmente. Mas ele não deveria, né? Exato. Então como que é isso, É muito legal, né? Eu gosto muito de falar de teoria de esterogestação, inclusive nas minhas consultas, né? E principalmente nas primeiras consultas do bebê depois que ele nasce, né? Assim, a família chega no consultório com muitas dúvidas, normal, né? Claro, com muitos medos, muitas inseguranças. E eu brinco muito, né, assim, usando o lúdico, mas para explicar que muito do que às vezes a gente acha que é alguma situação crítica ou algum problema, na verdade nada mais é do que esse bebê numa esterogestação, né? Então, o que é a esterogestação, né? Então, pensando assim, né, como eu estava falando, o bebê na UTI, a gente sempre preconiza, prioriza aquele contato o mais próximo possível com a mãe, com o pai, né, com a família. Mas e o bebê que nasceu bem, né, e foi embora para casa? Como que são esses primeiros meses, esses primeiros dias, né? Então, considerando que os primeiros 28 dias é o período neonatal, mas que esse bebê nos seus primeiros 3 meses vai estar na sua esterogestação, muitas coisas, às vezes, que vão surgir dúvidas pra gente, nada mais vai ser do que
coisas próprias desse período da esterogestação. E o que é, né? A esterogestação, ela é uma teoria, né, que surgiu de um estudioso, que ele chegou nessa conclusão, que o ser humano, ele estaria pronto do ponto de vista físico para nascer com 3 trimestres de gestação, então ali próximo das 40 semanas, né? Então a gente considera que de 37 semanas em diante, o bebê está pronto. Mas que um bebê estaria totalmente pronto, amadurecido do ponto do pulmão, do coração, da sua pele, da sua aptidão para sugar, né, um seio materno, ali por volta desse período. Então, a gente toma como 40 semanas o ponto-chave para nascer, né? Lógico que isso pode variar também um pouco. Agora, assim, ele nasceu, fisicamente ele está lindo, aquele bebezinho lindo, maravilhoso, que teve um bom peso, que vai sugar, que vai mamar, e vai passar por todos aquelas não obstáculos, mas aqueles desafios dos primeiros dias. Mas esse estudioso, ele chegou à conclusão de que esse bebê ainda precisaria de mais um trimestre, né? Então, seria o 4º trimestre gestacional, para que ele pudesse amadurecer do ponto de vista psicológico e emocional. Por quê? Porque ele passou 9 meses, né? Ele era uma célula, ele cresceu, ele se desenvolveu, formou um bebê ali por volta dos seus 3 quilos, mas ele não está pronto, ele não entendeu que ele nasceu. Sim. Então, aquele bebê, eu sempre falo assim, gente, bebê chora, né? A comunicação do recém-nascido, do bebê nos seus primeiros 3 meses, é o choro, Sim. né? Então, ele vai chorar de fome, ele vai chorar de frio, de calor, de fralda suja, de incômodo e também de insegurança, né? Então, como que você acolhe esse bebê na esterogestação? Usem sempre, né, coisas que vão remeter à gestação, pensando que ele deveria estar ainda dentro da barriga para se amadurecer, né, para estar pronto para amadurecer. O que remete ao útero? Então, diversas coisas vão remeter ao útero, né? O contato, né, o tato, a propriocepção, o bebê está ali em movimento com a mãe e em contato com ela ou com o pai, né, fazendo o seu pele a pele muitas vezes, mas só de estar ali aconchegado, sendo acolhido no colo, né, vai fazer com que ele se sinta mais seguro. Ruídos brancos que vão remeter ao útero, porque a gente sabe que estar dentro do útero não é silencioso, né, então o bebezinho dentro do útero, ele passa por diversos sons, né, um dos sons que ele mais escuta é o batimento do coração da mãe. Por isso que ele gosta de ficar no colo, né? Exatamente, né? Então, assim, ele gosta de estar em contato porque isso vai trazer segurança pra ele, né? Ele vai escutar aquele sonzinho do coração que ele escutou a gestação toda e ele vai se sentir acolhido, se sentir seguro e vai falar, nossa, tudo bem, parece que eu tô dentro da barriga, né? Outros ruídos também, por exemplo, o barulho do som uterino é um barulho de um chiado, né? Então, hoje em dia, a gente até tem como a tecnologia também nos ajuda. Consegue simular isso, né? Ruídos brancos que remetem ao útero, né? Então, isso vai ajudar muito no padrão para você criar uma rotina com o bebê, uma rotina de sono, inclusive, ou para acalmar ele em momentos de crises, que ele né? esteja irritado, né? O que mais, né? O bebê, ele gosta do quentinho, né? Então, você acolher esse bebê, aquecer ele, né? Às vezes, ele precisa disso, né? O balançar, né? Por quê? Porque ele tá dentro da barriga, a mãe tá se movimentando. Então, a mãe tá ali, ela tá trabalhando, ela tá fazendo as coisas, ela levanta, ela senta, ela deita, ela toma banho, ela vai ao banheiro, ela dirige. Esse bebê tá junto com ela, fazendo esses movimentos todos, né? Então, por que o bebê gosta do ninar e gosta do chacoalhar? Porque isso estimula algumas partes do seu cérebro que fazem com que ele se acalme, né? Então, o tato, o som, né? A propriocepção, o bebê está ali em movimento, ele está ali no ouvido, escutando um som diferente para ele, né? Isso tudo vai fazer com que ele se acalme. Então, são coisas que explicam a esterogestação. Eu costumo falar muito assim para os meus pacientes, né? Para os pais dos meus pacientes. Até os 3 meses, esse bebezinho não entendeu que ele nasceu, né? Porque ele tá nesse período. Depois dos 3 meses, vocês passam um portal. Muitas coisas vão melhorar, vão surgir novos desafios, porque um bebê no seu primeiro ano de vida, nos seus primeiros anos de vida, né? Aquela primeira infância que engloba ali os 5 primeiros anos, cada fase vai ser um desafio diferente e vai ser uma descoberta diferente, uma coisa gostosa diferente para se curtir. Mas a gente, às vezes, fica muito
pensando, nossa, mas será que isso é normal? Será que isso não é? Então, assim, muito disso no começo faz parte desse período da esterogestação. Logicamente que existem dificuldades orgânicas, né? Podem existir dificuldades na amamentação, principalmente no primeiro mês, dificuldades relacionadas a algumas patologias mesmo, comuns nesse período, como um refluxo gastrofisiológico, né? Ou então um refluxo gastroesofágico como doença, cólicas exacerbadas, às vezes uma alergia alimentar que possa surgir nesse período, né? Sim. Enfim, diversas coisas. Mas grande parte daquilo que a gente acha que é um problema, muitas vezes nada mais é do que esse período da esterogestação. Sim, mas muito legal, porque a criança ela é uma extensão do corpo da mãe, né? É bem isso, assim. Psicologicamente, a gente também fala muito sobre a criança não saber que ela e a mãe é uma coisa separada por algum tempo, né? Ela vê como uma coisa só. E a ausência da mãe gera quase que um aniquilamento emocional para a criança, né? Não só a da mãe, mas por exemplo, o pai. Às vezes é um pai que ficou a gestação toda ali em contato, né? E ele cantava, e ele todos os dias ia ali, fazia carinho e conversava. Ela vai escutar, né? Mas logicamente que a mãe, como sendo o seu berço, né? Vai ser a principal fonte, né, de segurança para eles, com certeza. E é isso, é o bebê que não entendeu ainda que ele não faz, ele não é a extensão da mãe dele, ele é o indivíduo. Ele é o indivíduo. Então, depois dos 3 meses, em média, né, em torno disso, ele começa a ter até um outro comportamento, né? E muito disso é porque agora ele sim entende que ele é um indivíduo fora a mãe, né? A mãe existe ali, tá ali pra ele, mas ele também é o bebê que vai crescer e vai virar um adulto depois. Não, com certeza. E é legal, né, essa informação a respeito dos cuidados ali no período que a criança nasce, na primeira infância de um modo geral, porque isso vai formular, acho que toda a vida daquele ser humano, né? É um negócio muito louco isso, porque, por exemplo, você tava falando e eu pensando aqui, é triste porque algumas pessoas ainda acreditam naquela teoria do não ficar dando colo. Sim. Né? E, colo assim, vicia. Exatamente, colo vicia, assim, deixa a criança chorando e larga lá, e assim, como se não, preciso condicionar esse comportamento. Mas assim, é só um bebezinho, sabe? E daí é interessante, porque assim, países de primeiro mundo hoje já tem políticas públicas atreladas à primeira infância, né? Por isso que a gente vê, assim, que as pessoas se desenvolvem até melhor, porque ainda mais prejudicial do que, às vezes, o consumo de cigarro, de álcool, de várias substâncias ao longo da vida, é você ter uma vulnerabilidade na infância, né? Sim, e às vezes, muitas questões relacionadas à vida adulta, elas vão remeter exatamente a esses primeiros anos de vida e como que eles foram conduzidos. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso. Você falar, o colo vicia? Não, gente, o colo não vicia, dar colo não vicia. O bebê, ele precisa desse contato, né? Ele precisa dessa segurança, ele precisa se sentir ouvido, acolhido, né? Então, você deixar uma criança chorando, né? Vou deixar chorando no berço que daqui a pouco dorme. Não é assim, né? Esse bebê, ele vai crescer sabendo que ele vai gritar por ajuda e ninguém vai ouvi-lo. E talvez isso vai trazer consequências psicológicas no futuro. Exatamente. Né? E sintomas de insegurança, exatamente. Né? Sim. Então, isso é uma coisa que, assim, hoje em dia, a gente trazendo um pouco da pediatria, da neonatologia humanizada, né? Daquela assistência humanizada para o paciente desde o seu nascimento, aliás, desde a sua gestação, né? Porque eu trabalho muito isso também nas consultas de pré-natal pediátricas que eu faço, né? Já conhecendo a família e já abordando também temas assim, a gente tentar entender que, assim, tudo que você faz na primeira infância, tudo aquilo que um ser humano, ele vive na primeira infância, vai refletir na sua vida adulta, né? Isso tanto em relação ao seu comportamento, né? As suas questões psicológicas, emocionais, você sabe disso muito mais do que eu, mas também as suas questões orgânicas também, né? Então, assim como esse contato inicial e esse suporte materno, familiar, né? Do pai, da mãe e de toda a rede de apoio que cresce ali junto com a criança, também como foi a sua alimentação, o seu início, a sua introdução alimentar, né? Como que foi
foi o seu desenvolvimento neuropsicomotor, né? Tudo que engloba a pediatria, tudo que engloba essa primeira infância, tudo que um ser humano precisa para se desenvolver nesses primeiros anos, vão refletir na sua vida adulta, né? Então eu falo muito assim, se vive assim, não pode dar doce antes dos 2 anos, né? Não pode dar açúcar antes dos 2 anos. Mas coitado, né? Tadinho. Então, mas é que assim, isso também faz parte da sua programação metabólica para sua vida adulta, né? Pra gente evitar doenças que vão chegar mais tarde, que vão aparecer mais tarde, né? A mesma coisa é com as questões psicológicas, né? Então, colo não vicia, colo é afeto, é carinho e é necessário. Por quanto tempo que você pode começar a fazer consultas pediátricas antes do bebezinho nascer? Então, assim, intrauterinamente. Você fala durante o período pré-natal, do né? pré-natal, exatamente. Existe uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, relativamente nova, a gente não se falava muito disso, por exemplo, quando eu fiz residência, 10 anos atrás, não se falava muito até dessa consulta pediátrica durante o pré-natal, né, mas de uns anos para cá, isso entrou até como uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que em torno das 30, 32 semanas seria legal a gestante se consultar com um pediatra, é recomendado que ela se consulte com um pediatra, principalmente se for aquele pediatra com o qual ela vai seguir, né, o seu acompanhamento no primeiro ano de vida e nos posteriores também. Mas eu falo mais do primeiro ano porque é aquele período em que a mãe, o pediatra vê mais a família, né, que as consultas são mensais. Mas a sociedade recomenda que a gente faça essa consulta entre 30 e 32 semanas de idade gestacional, né? Logicamente pode ser depois, às vezes eu recebo muito no consultório, às vezes gestantes que com 35 semanas, né, resolveram fazer uma consulta de pré-natal porque já querem conhecer um pediatra, já querem abordar alguns temas, né? Então é muito importante a gente ver como essa consulta ela é legal e ela é importante de se fazer nesse período, porque a gestante já está numa fase da gestação que ela já entrou no 3º trimestre, as primeiras semanas, né, que são um pouco mais críticas em relação ao crescimento, ao desenvolvimento do bebê intraútero, já se passaram. Basicamente, o bebê já chegou numa fase em que ele está só na sua engorda para poder nascer e amadurecendo, né? Mas os órgãos já estão formados, né? O coraçãozinho já está formado. Nesse momento, muitas vezes, durante o pré-natal, ela já fez os exames necessários, né, para a gente garantir uma gestação saudável. Então, ela já fez uma curva glicêmica para saber se não está evoluindo com uma diabetes gestacional, ela já fez um ecocardiograma para ver se esse coraçãozinho um ecocardiograma fetal para ver se esse coração tá saudável, se não tem nenhuma malformação, né? Então ela já fez alguns exames e ela chega para o pediatra já trazendo essas informações. Então o pediatra nessa consulta, ele além de conhecer a família, né, de se apresentar, dela poder conhecer o espaço dele e dela poder também tirar suas dúvidas, o pediatra já consegue antecipar riscos, né? Acalmar ansiedades que às vezes a gente possa ter, principalmente quando é o primeiro filho, mas eu falo que nem sempre quando é só o primeiro filho, né? Às vezes é uma mãe que tem um filho de 10 anos e de repente vai ter outro. E pra ela aquilo é como se fosse a primeira vez, porque muita coisa mudou também em 10 anos, né? Então essa consulta ela é muito legal pra que a família conheça o pediatra conheça a família, a gente já estabeleça um vínculo com eles e já trabalhe isso, né? As suas ansiedades, os seus medos, tire dúvidas, antecipem algumas coisas, alguns riscos. Então, principalmente se for um pediatra, né, um neonatologista que vai acompanhar esse bebê, inclusive na sala de parto, né, que é o foco do meu trabalho, por exemplo. Isso que eu ia te perguntar, pra você falar um pouquinho da gente, dessa proposta, tanto da clínica, né, do primeiro atendimento que é feito ali, porque eu acho que você trabalha com crianças até quantos anos, mais ou menos, Mar? Então, por ser neonatologista, a gente tem um foco maior nos bebês, né? Principalmente nos recém-nascidos. Mas no segmento desses bebês
principalmente na primeira infância, né? Uhum. E pensando que a primeira infância são aqueles 5 primeiros anos. Tá. Mas o pediatra, né, ele está apto para atender crianças até a sua idade da adolescência. Sim. Existe a especialidade da adolescência, que é o ebiatra, né? E muitas das vezes, quando chega numa fase em que a gente já precisa abordar alguns temas relacionados à adolescência, que já vai um pouquinho mais para o aspecto psicológico, emocional, é legal passar com o ebiatra, né? Mas o nosso foco hoje é realmente mais a primeira infância e principalmente ali os primeiros anos de vida, né? Os primeiros 2, 3 anos de vida. Hoje no meu consultório, né? Eu trabalho em conjunto com as minhas sócias. A gente tem um grupo chamado Amar Neonatologia, em que todas nós somos neonatologistas, né? Que legal, as 3 são. Nós isso que eu ia perguntar. Na verdade, o nosso grupo é composto por 5 médicas neonatologistas, todas nós temos a mesma formação. E hoje, no nosso consultório, 3, né, do nosso grupo atende no segmento desses bebês, né? No segmento ali das consultas com esses bebês pós-nascimento. Pós-alta da maternidade, né? E, assim, o nosso foco é como que a gente trabalha, né? O nosso grupo, ele tem como objetivo trazer essa família no pré-natal para conhecer a gente, né? Então, a gente engloba na nossa proposta de trabalho fazer essa consulta de pré-natal, né? Para já conhecer a família, saber quem é. Tem irmãozinho, não tem? Como que é a casa, né? Como que vocês trabalham? Qual é a sua profissão? Pra gente saber quais são as expectativas dessa família em relação a esse parto, a esse nascimento, a esse bebê. E para essa família já trazer algumas coisas pra gente também, né? Não só de como está sendo o pré-natal, mas também de repente, alguma questão aí que a gente vai precisar abordar logo aí nos primeiros dias. Então, às vezes, é um bebê que tem aí uma suspeita de cardiopatia. É importante para mim, como neonatologista, saber, porque muito provavelmente esse bebê vai precisar de uma assistência cardiológica assim que nascer. Às vezes, na sequência do seu nascimento, né? Então, às vezes, até precisando de uma internação na UTI neonatal, ou então no segmento mesmo dos próximos meses, dias, né? Então, exatamente. Então, a gente engloba aí na nossa proposta de trabalho essa primeira consulta para conhecer essa família. Então, essa consulta pediátrica pré-natal. Também engloba, né? A gente costuma fechar um pacote com a família, né? Então, a gente também engloba a assistência na sala de parto. Isso que eu ia te perguntar, do parto humanizado, né? Que vocês oferecem. Isso, exatamente. Então, a gente engloba a assistência na sala de parto, as visitas na maternidade e o segmento no consultório pós-alta, né? Em que, geralmente, a gente faz pelo menos uma consulta pós-alta entre 7 a 10 dias, que é o preconizado pela Sociedade Brasileira, que esse bebê visite o pediatra após nascer e, geralmente, em torno da primeira semana de vida, né? De preferência, ali próximo dos 7 dias. E depois, no segmento mensal desse bebê também, principalmente no primeiro ano. Então, a nossa proposta, a nossa ideia é conhecer essa família antes e poder fazer o segmento deles depois que o bebê nasce. Então, é muito legal, porque às vezes, quando já é uma família que já fechou esse pacote com a gente, né? Já conheceu a gente ali no consultório, a gente já chega na sala de parto conhecendo, às vezes, como é que a mãe quer, se ela tem um plano de parto, se ela não tem, como que ela quer que o bebê seja tratado no seu nascimento, né? Às vezes, algumas questões que a gente sabe que vai precisar fazer assim que o bebê nascer, né? Então, é legal a gente conhecer pra gente poder já se antecipar até na nossa assistência. Não, né? com certeza. E ali na sala de parto, que você perguntou sobre o parto humanizado, né? A gente prioriza muito essa assistência humanizada, né? Hoje a gente fala muito disso e geralmente em conjunto com uma equipe multidisciplinar em que exista a obstetra, que fez o pré-natal, em que exista a enfermeira obstétrica, né? Toda a equipe que vai estar ali preparada para assistir aquele bebê, né? E a nossa ideia, né, como pediatras, neonatologistas, é estar pronto para qualquer situação, né, em que o bebê possa precisar da nossa ajuda. Mas é o que eu sempre falo, dar uma boa assistência nem sempre é fazer alguma intervenção. Então, o que a gente quer? Que esse bebê nasça bem, chore,
que ele tenha um bom padrão respiratório, um bom tônus e que ele possa ir direto para o contato pele a pele com a mãe. Perfeito. Que é um dos tópicos do parto humanizado, né? Então, o bebê nasceu, ele tem boa vitalidade, ele tem sinais de respiração, né? Às vezes ele não chora de imediato e ele não precisa estar corado, né? Não precisa estar rosinha para ir para o contato pele a pele. O bebê nasce cianótico, nasce roxinho mesmo e isso não tem problema, né? Essa transição vai sendo feita nos primeiros minutos. Mas ele estando com bons sinais de vitalidade, a gente consegue colocar esse bebê no contato pele a pele com a mãe, né? E isso é muito importante para os dois. Então, alguns pontos que a gente fala do parto humanizado é justamente esses tópicos. Então, é o contato pele a pele imediato, é o clampeamento do cordão no tempo oportuno, né? E por que isso? Porque antigamente, o bebê nascia, o seu cordão umbilical, né, que é o cordão é aquilo que conecta a placenta, né, do bebê, e é o que trouxe nutriente para ele e fez as trocas gasosas durante todo o período gestacional. Esse cordão era imediatamente clampeado, esse bebê às vezes nem era apresentado de cara pra mãe, né? Se fosse um parto vaginal, às vezes ela já via ali na hora que nascesse. Mas era comum tirar, mas no parto cesárea, muitas vezes essa mãe só ia ver esse bebê depois. Às vezes quando já tava com roupa, minutos de vida, né? E hoje em dia, dentro do parto humanizado, a gente preconiza muito esse contato inicial imediato. Então, o bebê tendo boa vitalidade, mesmo sendo uma cesárea, né? Por N motivos e independente do motivo ali, na verdade não independente do motivo, mas desde que o bebê e mãe estejam com em boa situação, de clínica, né, a gente fazer esse contato dá essa inicial. Prioridade, né? Inclusive na cesárea. Então não que esse bebê vai nascer, vai clampear o cordão e ele vai lá pro bercinho, ou então muitas das vezes, antigamente, se levava até para uma outra sala. Né? Em que o pediatra dava assistência para esse bebê. Hoje não. Hoje a gente tenta ao máximo fazer com que esse contato inicial seja o mais precoce possível. Então, mesmo numa cesárea, por exemplo, a gente pode fazer o contato pele a pele com a mãe, né? A mãe estando bem ali em situação de saúde e o bebê estando com boa vitalidade, a gente faz o clampeamento oportuno do cordão, que é em torno de 1 a 3 minutos, né? No mínimo 1 minuto. Olha que interessante. No mínimo 1 minuto, de 1 a 3, mas é possível ficar um pouquinho mais também. E aí a gente clampeia esse cordão, leva em contato para a mãe, né? Ou então nasceu de parto vaginal, coloca o bebê já direto em contato pele a pele e ali a gente faz toda a assistência necessária. Perfeito. E muitas vezes a assistência necessária é simplesmente você secar o bebê, manter a sua temperatura, né? Porque a gente sabe que ele acabou de sair de uma temperatura corporal de 36 graus para um ambiente em torno de 23, 25 graus. Então, ele tá fazendo uma transição térmica também, de adaptação, né? De temperatura. E em que isso faz muita diferença para o seu padrão respiratório. Porque ele também tá fazendo uma adaptação cardiopulmonar, né? Nesse momento em que o pulmão começou a trabalhar. Sim. Dentro do útero, o pulmão não trabalha, né? E aí, nesse momento que o bebê nasce, o pulmão faz ele entra em jogo. Então, ele tá fazendo toda a sua transição cardiopulmonar, a sua transição circulatória, respiratória, e a gente precisa ter uma boa temperatura para que isso ocorra. Perfeito. Então, dentro dos tópicos do parto humanizado, é garantir o contato pele a pele, é o clampeamento oportuno do cordão, é manter esse bebê aquecido da melhor maneira possível para evitar distermias, evitar hipotermia que vai, de repente, prejudicar a sua transição cardiopulmonar, cardiorrespiratória, né? E tudo isso vai ajudar no vínculo, na amamentação, né? E vai refletir nesse momento nos hormônios maternos, né? Sim. Isso também traz, inclusive alguns estudos mostram que isso já está até comprovado que ele reduz, inclusive blues puerperal, depressão puerperal, né? Quando a mãe tem esse contato inicial com o bebê. Eu acho que assim, no senso comum também ficou uma coisa meio tipo, parto humanizado, você já imagina uma mulher dentro de uma banheira. Então, exatamente. Né? E não necessariamente isso, né? Um parto, por exemplo, cesárea também é um parto humanizado, né? Exatamente. Exatamente esse é o ponto, né? Não é porque é um parto cesárea, ou então não é porque foi um parto vaginal, né? Um parto normal
enfim, existem diversas posições ali, mas não precisa nascer na banheira para ser humanizado. Para ser né? O humanizado, ele tem essa coisa da mãe e do bebê ser o protagonista mesmo, né? Exatamente. Tá. Exatamente. É o protagonismo materno e do bebê, tá. né? E a menor intervenção possível. Logicamente que existem situações em que eles vão precisar de assistência, tá. né? Então, hoje a gente sabe que um bebezinho que nasce bem, ele vai poder ir para o contato com a mãe, né? Mas a gente sabe também que uma parcela desses bebês que nascem a termo, tudo certo, vão precisar da assistência do neonatologista na sala de parto, né? E das manobras de reanimação, né? Então, assim, o parto humanizado é fazer a melhor assistência possível dentro do melhor cenário. Né? Mas não necessariamente indica intervir, né? Então, sempre voltando para o protagonismo do binômio, né? Mãe e bebê. Mas é isso, às vezes a gestante, ela chega na consulta já falando assim, ai, doutora, eu não quero parto normal, eu tenho medo, enfim, né? Tem muitas questões ainda relacionadas a isso, mas eu queria que meu bebê fosse bem tratado, né? Eu queria ser bem tratada, então é isso. O parto humanizado, ele pode ser independente da via de parto. Mas tudo vai depender do cenário, né? De qual é a situação, qual foi a indicação do parto, né? Então, e da vitalidade desse bebê. Né? Mas a gente sempre priorizar essa humanização, né? E ser assistida por vários profissionais capacitados, né? O nosso propósito é a humanização, né? Sempre fazer esse trabalho da melhor maneira possível, sempre priorizando aquilo que a gente sabe que é importante para esse momento de vida do bebê. Não, com certeza. E o que você considera boas práticas com a mãe também? Assim, acho que não só nessa questão do primeiro momento que nasce, mas para a primeira infância, principalmente por esse período, os 3 primeiros meses e tal, né? Porque a gente sabe que, assim, até o baby blues muitas vezes é dito que é como se fosse um luto, né, da mãe, da mulher que morreu para uma nova nascer. Porque depois que você tem um filho, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Exatamente. E além de toda a questão hormonal, do não reconhecimento do corpo, envolve muita coisa, né? Sim. E às vezes as pessoas de fora não têm um entendimento disso. Então, assim, o que você consideraria boas práticas com a mãe nesse período que ela fica tão vulnerável? Eu acho que, assim, falando da minha parte, né? Eu sempre tento acolher não só esse bebê, né, no consultório, naquela primeira consulta pós-parto, né? Mas também acolher aquela puérpera, porque ela está num período muito delicado, né, da vida dela. Então, uma mãe que acabou de se tornar mãe, de se transformar mãe, ela vai ter medos, ela vai ter inseguranças, mas ela também vai ter as suas dores, né? Como você falou, ela também tá num luto dela, interno, para poder viver uma nova vida. Ciclo, né? Um ciclo, exatamente. Então, assim, eu procuro sempre acolher isso e conversar muito isso com elas. Peçam ajuda, né? Não tenham medo de ter ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda, vocês precisam, né? Então, assim, uma mãe que tá no seu período puerperal, ela precisa de uma rede de apoio. Né? Ela precisa de alguém que simplesmente possa trazer uma água para ela, né? Ela precisa de alguém que faça uma comida enquanto ela tá amamentando, que retire o lixo do banheiro enquanto ela tá ali com o bebê. Porque só a amamentação, todo o desafio da amamentação e do cuidado com o recém-nascido, que muitas vezes você nunca cuidou de um bebezinho, né? Tão pequeno, muito novo, tão frágil, né? Medos, né? Tão delicado, você precisa de alguém fazendo todo o resto, porque a vida segue, né? Você tá ali, mas a casa tá ali, a roupa tá se acumulando, vocês têm fome, você precisa se nutrir porque você vai amamentar, né? Você precisa descansar, porque a gente sabe que a gente passa por uma privação de sono nos primeiros meses. Então, a gente precisa de cuidado, né? Alguém precisa cuidar dessa mãe, né? Então, ela precisa de uma rede de apoio. E não necessariamente, às vezes, essa rede de apoio vai ser aquela em que você vai ter, né, alguém da sua família. Às vezes, você vai precisar de uma rede de apoio paga, mas tudo bem, né? O importante é você ter alguém para te ajudar, né? Porque o pai, ele é rede de apoio, ele é.
Só que ele também acabou de se transformar pai, né? Então, para ele também é importante ter uma ajuda, né? Então, assim, ter a rede de apoio é muito importante. Então, eu falo muito isso para elas. Não tenham medo, não tenham vergonha de pedir ajuda. Vocês precisam de alguém que cuide de vocês. E, assim, vai ter momentos em que ir na farmácia vai ser ótimo. Em que ir comprar banana no hortifruti vai ser maravilhoso, vai ser o melhor passeio da sua vida. Mas você precisa sair de casa, né? Porque, às vezes, a gestante, né, a puérpera, ela fica ali naquele ciclo inicial de amamentação e banho e troca de fralda e toma água e come, e bebê acordou e bota o bebê pra dormir, troca a fralda e dá a mamar. Então, assim, isso às vezes, e você vivendo todo esse período, ele vai te deixando, muito... Como que eu posso falar? Você vai até me saber dizer melhor, mas assim, o baby blues ali é justamente isso, né? Então eu falo pra elas, vocês precisam sair de casa, né? Porque às vezes elas têm muito medo também de tirar o bebê de casa. Aí eu falo assim, não precisa tirar o bebê de casa. Vocês podem sair com o bebê, vai andar na rua, coloca ele no carrinho, vai fazer um passeio até a esquina, na praça, ao ar livre, vê a luz do dia, vê o sol, né? E volta para casa. Ou então, precisa fazer um hortifruti, deixa com o pai, você fez aquela mamada, botou para rotar, o bebê dormiu, deixa com o pai e vai na padaria. Coisa de meia hora, vai assim, no hortifruti, até, né? vai na farmácia, sai, né? Isso eu acho que é um cuidado importante pra gente falar pra elas, porque às vezes elas ficam muito naquele ciclo ali e a cabeça, né, a nossa mente, ela vai se transformando, né? Então, isso é muito importante para a saúde mental delas também no começo, né? Sim. E também porque é o que eu sempre brinco, né? O puerpério, ele não dura só 40 dias. Ah, é muito mais que isso. Ele é muito mais do que isso, né? Tem mãe que às vezes fala, tem 2 anos eu não saí do puerpério ainda, né? Mas que de fato é isso, é uma transformação, um ciclo novo da sua vida em que você é uma nova pessoa. Né? E assim, a mãe, por aquela questão até da ocitocina, né? Do instinto de proteção, ela também, às vezes, não se deixa ser ajudada, né? O que você falou, tem uma dificuldade enorme de delegar. Sim. Então, ninguém vai cuidar como eu. E, às vezes, já é uma pessoa que tem dificuldade em delegar. Né? Exatamente. Então, quando ela se vê nesse momento, pra ela é não, imagina, eu sei fazer. Né? Mas é isso, você sabe fazer, a gente sabe que você sabe. Mas, nesse momento, você precisa que alguém faça pra você também. Né? E assim, essa questão do isolamento social é muito interessante, porque, independente da circunstância, é claro que uma mulher que acabou de ganhar um bebê, por toda a novidade, tudo que está atrelado a isso, ainda mais, mas a gente fala, às vezes tem pessoas que trabalham home office, ficam a semana inteira enfiada dentro de casa, então acorda, trabalha, come, toma banho, tudo no mesmo lugar. Não saiu e não sai de casa. Isso é um aspecto que vai levar à depressão, assim, com certeza, né? Então gera ansiedade, depressão, vários fatores. E daí imagina uma mãe, né? Com um recém-nascido. Né? Com toda a questão que tá atrelada ao corpo, naquele primeiro momento também. Sim. Às vezes não tem, não sei, um apoio, porque você ter um pai parceiro, nossa, faz uma diferença. É maravilhoso. Exatamente, gigante, né? Sim. É interessante até o que você falou também, porque assim, a mãe, ela desenvolve um sentimento pelo bebê que é intrínseco, né? Uma coisa que já acontece ali e vai se constituindo ao longo da gestação. Sim. Agora, eu já ouvi de muitos pais que, assim, pra eles não foi assim, né? Então, assim, tem pais que têm aquela idealização, o sonho de ser pai, então a criança nasce, o pai se emociona e fica ali babando. Ou então deseja muito, Deseja né? muito, exatamente. Agora, tem pais que amam muito seus filhos, mas falam, eu precisei aprender a amar meu filho ao longo do primeiro ano, porque tudo mudou, né? A minha esposa estava sempre ali comigo e, de repente, tem outro protagonista na casa, né? Ou então, também essa questão da materialização, né? Porque, assim, pra mãe, aquele bebê, ele cresceu dentro dela, né? Então, o corpo dela foi se transformando e aí você chega num momento e fala, nossa, realmente, né? Tem um ser aqui dentro, ainda né? mais quando começa a mexer, crescendo, né? Exatamente. Quando começa a se mexer, então, muito mais. Agora, o pai não, né? Então, o pai, às vezes, ele precisa materializar aquilo. Então, às vezes, só cai a ficha quando nasce, né? Quando entregam aquele bebê no colo dele, ele fala, é meu, né? Mas é isso também. O pai também passa por esse período, né? De transformação. Então, embora é muito importante a gente ter um parceiro
que esteja ao nosso lado, né? Ele também está vivendo um período de transformação, então a gente também precisa desse cuidado. Sim. Mas, com certeza, a gente ter um parceiro que esteja com a gente ali nesse momento é muito importante. Sim. E um pouquinho mais da alimentação, Mari, que assim, a gente sabe que o aleitamento materno e também a introdução alimentar, eu gostei quando você falou da questão do açúcar, né? Por toda a formação metabólica daquela criança, a gente sabe que isso pode prejudicar também neurologicamente, né? Então, assim, tem pessoas que não entendem muito isso e acham que é bobeira, tá sendo muito chato. Assim como também eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão da tecnologia. Sim. Porque, nossa, eu particularmente, assim, as pessoas falam muito, quando você for mãe, você vai entender. Eu entendo que a gente tá vivendo num mundo tecnológico, que também não dá pra gente ser, né? Alienado. Não vai ver a televisão, não vai mexer no celular. Mas, assim, tem criança muito novinha que, às vezes, passa o dia inteiro com o celular na mão, né? E isso é muito triste, né? Eu sou, assim, falar disso, eu sou um pouco radical nesses dois aspectos. Tá. Porque tem duas coisas que eu priorizo muito, né, no meu atendimento, no meu segmento como pediatra, sabendo e como neonatologista também, sabendo de todo o impacto que isso causa na vida futura. Sim. Né? E todas as questões psicológicas, emocionais e metabólicas, né, orgânicas também. Mas, assim, pensando, por exemplo, na dieta, né, na nutrição, inclusive no período intraútero, né, no período gestacional, é muito importante com que a gente tenha uma boa alimentação, né? Sim. Então, quando a gente fala da gestação em si, aquela mãe que tem hábitos de vida saudáveis, que ela se alimenta bem, que ela não se expõe tanto a industrializados, a açúcares em excesso. De fato, os estudos cada vez mais têm mostrado o quanto isso faz diferença em algumas doenças, né? Sim. E assim, então assim, falar de alimentação e falar de nutrição é também falar do período gestacional. Com certeza dos primeiros 2 anos de vida também, né? Dos primeiros 2 anos de vida. Então, ali a gente engloba já os 1000 primeiros dias de vida do bebê, que é o período gestacional e os 2 primeiros anos. E hoje se fala, inclusive, até os 5 anos de vida da criança, né? Que é a primeira infância. Então, o quanto que isso vai refletir lá na vida adulta, né? Então, falando do aspecto nutricional. Tem toda a questão da dieta materna, né, gestacional, como eu falei. O bebezinho que nasce, a gente sempre vai ter como propósito estimular a amamentação, né, favorecer a amamentação. Então, até mesmo o parto humanizado e esse contato pele a pele, esse contato inicial com a mãe. A golden hour, que eu até não citei até então, mas a primeira hora de vida do bebê, que é a famosa hora ouro do bebê, em que ele esteja em contato com a mãe, vai ser muito importante para a gente favorecer a amamentação, os hormônios todos necessários para esse leite descer, para essa amamentação ter mais sucesso, né? É um desafio, mas o que é preconizado? Que esse bebê seja alimentado, seja amamentado exclusivamente até os 6 primeiros meses. Legal. E complementado com a alimentação, né, a partir do 6º mês até os 2 primeiros anos de vida. Isso é o recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a amamentação ocorra dessa forma. Logicamente que tem situações diversas e às vezes essa mãe não vai conseguir amamentar exclusivamente até os 6 meses, ou então ela vai ter alguma dificuldade física, em que não foi possível a amamentação, ou então o uso de alguma medicação em específico, né? Que talvez vá mudar um pouco o planejamento, né? Hoje, graças a Deus, né? A gente, graças a toda a ciência também, a gente tem boas fórmulas infantis no mercado que suprem, às vezes, essa necessidade, mas o preconizado é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né? E a partir daí, esse bebê estaria apto, desde que ele demonstre os sinais de prontidão alimentar também, e mais 6 meses, a introdução alimentar, né? E que a gente comece a introdução alimentar. E que essa introdução alimentar, ela seja feita da melhor maneira,
E qual é a melhor maneira dessa introdução alimentar? Que sejam oferecidos alimentos com texturas diferentes, com consistências diferentes, porque até o 6º mês o bebê só ingeriu líquido, né? 100% da dieta dele foi só líquida, foi só leite. E a partir de agora ele vai colocar outras coisas na boca, e aquilo também é uma descoberta para ele. Então existe um período para que ele se adapte a isso, né? E também isso tem a ver com o desenvolvimento neuropsicomotor dele, né? Isso a introdução alimentar, ela tá totalmente ligada ao desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Então, um bebê que está pronto para comer, que demonstre os sinais de prontidão alimentar e que esteja com o seu marco do desenvolvimento, né, ok para a gente começar, essa alimentação, ela tem que ser feita da melhor maneira, né? E a melhor maneira é isso, é a gente oferecer diferentes texturas, consistência, sabores, são muitas coisas novas para ele, né? E cores, né, também. Então, é aquele bebê que ao longo do tempo, ele vai se acostumando com o sólido, ele vai se acostumando com a consistência de cada alimento, com o sabor de cada alimento. Ah, não gostei, ofereceu isso, mas ele não gostou. Não deixe de oferecer. Ofereça daqui 5 dias de novo. Né? Um bebê para ser exposto e para a gente falar ele não gosta de tal coisa, ele tem que ser no mínimo exposto 10 vezes aquele mesmo alimento. Olha que interessante. Né? Então, ele está numa fase de apresentação. Eu não gosto nem muito de falar introdução, né? Porque parece que você está introduzindo alguma coisa na vida da criança. Verdade. Não, você está apresentando e mostrando para ele. Olha, existe esse mundo aqui. E esse mundo, ele é repleto de sabores, de cores, de consistência e de texturas diferentes. Então, para o bebê é importante ele não só ver, como ele sentir e como ele pegar, né? Ele ter a sensação, o sensório dele estimulado com a alimentação vai favorecer muito com que ele tenha um bom padrão alimentar no futuro, com que a gente evite seletividade alimentar, né? Ali por volta dos 5 anos, que já existe naturalmente uma seletividade, mas que a gente não crie um adulto seletivo, que não saiba mastigar, que não goste de comer, ou então que não tenha uma boa relação com a comida. Então, é muito importante que esses 2 primeiros anos a criança aprenda a comer. Mas ela aprenda a comer não só engolir o alimento, mas saber o que ela está comendo, saber o nome dos alimentos e saber que existem diferentes alimentos, né? E ela criar uma relação com a comida, porque o comer é social, né? Comer é social. A gente vai no restaurante para encontrar os amigos, né? Então, a criança, ela precisa já acostumar com isso. E dentro disso que você falou, vem as telas, né? Vem a exposição à tecnologia. Então, assim, a rigor, até 2 anos de idade, é zero telas, né? É 0 telas mesmo. Óbvio que você vai, de repente, tá com o seu bebê de 1 ano e meio na casa de um amigo e a TV vai estar ligada, né? E tudo bem, né? Eu sempre falo assim que o importante para a maternidade, a maternidade ela já nos traz muita cobrança, né? E muitos desafios, como a gente está falando aqui. Mas eu acho que o importante é que tudo que é regra não é legal. Mas a exceção vai existir e tá tudo bem. Né? Então, aquela criança que no dia a dia dela, ela é exposta à TV diariamente, é exposta a uma tela de celular diariamente, a um tablet diariamente, né? Em que ela só come olhando para aquela tela, isso é muito prejudicial. É muito prejudicial para a formação dela como indivíduo, para os aspectos psicológicos que ela pode ter no futuro, e você sabe bem disso, né? Como vai ser um adulto, né? Como vai ser esse adulto? Ele vai ser inseguro? Ele vai ser um adulto que vai tomar boas decisões? Né? Ele vai ser um adulto capaz de resolver situações, de trabalhar as suas frustrações, as suas ansiedades, né? E isso tem muito a ver com esses primeiros anos, né? Então, assim, é uma criança que tem uma boa relação com a comida ou ela só engole enquanto ela assiste o desenho que tá ali hipnotizando ela? Né? Ela aprendeu a mastigar, será? Eu acho que não, porque ela não sabe o que é mastigar, ela não sabe que alimento que ela tá pondo na boca. Ou então, muitas das vezes, o alimento foi uma papa até 1 ano de idade, até 1 ano e meio, né? Ela não teve contato com os diferentes alimentos, ela não sabe nomear alimentos, isso é muito triste, né? Então, é muito importante que a criança tenha esse processo na vida dela, né? E a exposição à tecnologia é da mesma forma. Então, lógico que você não vai criar seu filho numa bolha, né? Alienado a tudo,
Não, mas aquilo que é regra não é legal, né? E o que é exceção, tudo bem. Então, a rigor, até os 2 anos de idade, a recomendação é 0 telas. A gente sabe que a partir ali dos 2 aninhos, fica um pouco mais difícil a gente controlar isso, porque hoje em dia, como você falou, a gente está inserido no mundo tecnológico, né? Mas eu acho que o importante é a gente sempre dosar, né? E dosar o tempo em que essa criança é exposta, e dosar as situações em que ela é exposta, né? Então, por exemplo, comer vendo tela, não, né? A gente tem que comer na mesa, com a nossa família, com os nossos amigos, conversando, né? Então, comer vendo telas não é saudável, né? A gente sabe o quanto que isso pode impactar no futuro. A gente vai num cinema, você vai ver tela, mas tudo bem. Quantas vezes você vai no cinema? É uma exceção, né? É uma exceção, não é uma regra. Né? E também como uma criança que vai crescendo, e hoje em dia a gente vê a grande exposição que eles têm a celulares, né? Então, assim, o acesso aos smartphones que a gente não tinha na nossa época de criança, né? O quanto isso mudou. Mas o quanto é importante para nós pais, né? Como pais, falando agora também, como mãe, né? Falando agora, limitar e dosar, saber qual é o melhor momento e quando a gente oferecer isso, né? Inclusive em qualidade e quantidade, porque em qualidade também tem muita coisa ruim, né? Tem muita coisa que não acrescenta em nada na vida deles e que também pode atrapalhar em muito uma cabecinha que está em desenvolvimento. E é interessante também porque, assim, não é só sobre você também controlar o uso da criança, mas eu acho que a partir do momento que você vira pai e mãe, é interessante você também saber controlar o seu uso, né? Porque a gente vê muito hoje, assim, às vezes, a criança tá brincando e os pais estão mexendo no celular. Exatamente. Uma vez eu vi até uma tirinha que eu sempre gosto de falar até para os meus pacientes, assim, que mostrava, né, uma mãe falando pro filho, você tem que ler, porque ler é importante, mas daí a mãe tá mexendo no celular e mandando a criança ler. Qual é o exemplo? A criança, ela copia o comportamento dos pais. Exatamente. E embaixo a mãe falando, filho, você tem que ler é importante, e a mãe lendo e a criança lendo. Então, assim, eu acho que a presença hoje na vida dos filhos na primeira infância é um aspecto mais importante, né? A gente vê que os índices, inclusive, eu não sei se você vai saber me dizer isso, assim, se o índice de natalidade caiu, mas o que eu tenho observado é muitos casais que estão se posicionando em não ter filhos. Sim. E se ter, quer ter um ou nenhum, né, mesmo. Então, assim, é muito comum que a gente escute, né? Eu tenho vários amigos, enfim, que falam, se posicionam, não quero ter filho e tal. Antigamente o pessoal tinha 4 filhos. Isso. Mas é claro que a população hoje é maior também, né? Então, assim, eu acho ótimo. Porque eu falo, gente, se você não tá na disposição de ter, então não tenha. Porque, assim, são os adultos do futuro. Exatamente. Sabe? É super importante. Eu acho que a consciência de saber, né, da responsabilidade que é ter um filho é muito importante, né? Porque se você não tá disposto a passar pelos desafios, né, de ter um filho, é melhor realmente não ter, né? Porque é isso. Você passa desde o desafio da gestação, né, de todos os medos, todos os receios e todas as preocupações da gestação, até o desafio da amamentação, o desafio dos primeiros meses, o desafio dos primeiros passos, da introdução alimentar, né, que a gente sabe que é um período desafiador para a família. Para a família, né? sim. Há o desafio do primeiro ano na escola, né? Então são vários desafios ao longo do da vida, né? da vida de uma criança, né? Da adolescência, né? Da pré-adolescência, e todas as transformações físicas e emocionais, né? Então, se você não está disposto, realmente, né? Agora, assim, pensando no que você mencionou sobre sermos espelho, é isso, né? Nós somos espelhos. Né? Então, não adianta nada eu querer que meu filho coma brócolis se eu janto hambúrguer. Exato. Né? Ou se então, não adianta nada que eu queira que ele coma uma salada de fruta se eu prefiro sorvete. Né? Não que aquela criança não vá poder experimentar um sorvete, não que ela não vá poder comer um cheeseburger, não. Mas isso não pode ser uma regra. Né? Então, é o dia a dia que vai fazer com que o seu filho cresça. E é o que ele vê na casa dele, né? É o que ele vê no dia a dia dele, não só na casa, mas na escola, em todos os ambientes do qual ele frequenta, é que vai formar essa cabecinha. E a gente sabe que essa criança, ela não tem nem, assim, ela tá em formação de caráter, tá em formação mental, né? De saúde mental, e naqueles primeiros anos de vida. Então, tudo que você faz ali reflete na vida dele, né? Então, se é uma família
família tranquila, que tenta não discutir, não brigar, tenta resolver as coisas sempre da melhor forma possível na conversa, talvez seja uma criança um pouco mais tranquila, né? Mas às vezes é uma família que tem muita discussão, muitas brigas, né? Ou então tudo se resolve na gritaria. Talvez essa criança vai ter um comportamento diferente. Não só ali, mas também na vida adulta, né? Então, realmente, nós pais somos espelhos da criança. E uma coisa que a gente tem visto também como um problema grave hoje em dia, que eu não sei se até é um reflexo da não presença, né? Que são as crianças com uma baixa tolerância à frustração. Então, assim, o quão importante é dentro de casa ter uma hierarquia, né? Então, assim... Às vezes eu fico impressionada de ver que a criança que define o cardápio da casa, a criança que define onde a família vai passear. Então, assim, ele não quer, então não tem. Só que, assim, são coisas, às vezes, importantes para ele. Então, não é que você vai forçar, mas você precisa saber fazer essa imposição, porque o adulto é você, né? Sim, então... exatamente. Mas é que ele só come isso. Isso eu escuto muito no meu dia a dia, né? Mas ele só come isso. Só come besteira. Mas quem compra besteira? Exatamente. Quem é o facilitador disso, né? Peraí, ele tá pegando o cartão de crédito e tá indo no mercado comprar. Sim. Porque, né? Quem é o adulto da casa? Perfeito. Quem é o responsável pela formação desse ser humano? Exato. Né? É isso. Então, é exatamente aí que a gente vem na responsabilidade. É sua responsabilidade formar esse ser humano, né? E saber tudo que é necessário para que ele cresça e se desenvolva da melhor maneira possível. Então, nós somos os gerentes, né? Exato, dali. Sim. Então, não é para ver televisão agora, né? Assim, não é botar regras em tudo, mas é a criança saber limites, né? Para a criança, né? Para um cérebro em desenvolvimento, limite é muito importante. Sim. Né? Você botar limite em tudo é muito importante. Então, é justamente esse o maior desafio. Né? E é um processo humano engraçado, né? Porque, assim, talvez você também tenha, em algum momento da sua vida, criado esse nível de consciência. Hoje, como mãe, deve ter mais ainda. Mas hoje a gente tem essa consciência do que falar não, ele é, às vezes, mais sinal de amor do que você, né? Do que ser permissivo. Do que ser permissivo. Porque, assim... Por exemplo, até a gente sabe que a criança, depois ali, mais ou menos os 2 anos, ela começa a formar a individualidade dela. Que, inclusive, falam dos terríveis 2 anos. Porque a criança aprende a dizer não e quer impor a própria, né, personalidade ali. Então, se o meu pai e minha mãe pode, por que eu não posso? Nem me fale. Eu imagino tá passando por essa fase. Estou vivendo isso. E assim, normalmente, muitos pais acabam... Eu falo, gente, se dispor a passar pelo desconforto. Então, assim, deve ser difícil realmente você amar um ser mais do que você mesmo. E você vê ele querendo uma coisa e não podendo ter. Mas eu posso dar, por que eu não vou dar? E ver sofrendo e tal. Mas assim, você tá formando um adulto do futuro, né? Mas você tem que ensinar ele também a ter frustrações. Porque viver frustrações, viver coisas que às vezes não vão dar certo, não vão sair como planejado, né? Faz parte da vida. Da vida, né? Sim. Faz parte da vida a gente tentar algo e talvez não sair como a gente queria, ou então não ser daquela vez, né? Então, nem sempre você vai só ganhar, né? A criança, ela também precisa saber disso, que ela não vai ganhar sempre, né? Ela não vai ser o campeão sempre, né? Nem tudo que ela fizer toda vez vai dar certo. Não que não possa dar, mas é saber com que ela entenda os limites e que existem algumas coisas que a gente precisa trabalhar, né? E é nós que somos responsáveis por isso. Então, eu acho que isso realmente é o mais difícil, né? Para nós, diante de um bebê, uma criança em formação, né? Mas é um ponto muito importante. Porque assim, dentro de casa nós somos amados incondicionalmente, né? Mas assim, no mundo lá fora ninguém tem dó da gente, Exatamente. né? Então, às vezes, um não que você fala pro seu filho hoje de não assistir a televisão ou não comer, sei lá, um sorvete na hora do almoço, no futuro é você aceitando um não de um chefe seu. Sim, ou então aceitando um não no vestibular, né? Não foi daquela vez, você não conseguiu passar daquela vez, mas vamos tentar de novo. O fim de um relacionamento vamos também. Procurar o que é que tá errado. Exatamente, aceitar um não de alguém que de repente não quer mais ficar com você, né? Exato. E como é que você vai reagir a isso? Exato. Né? Exato. Então, e isso vem muito ali da primeira infância. E precisamos formar, acho que adultos mais
humanos mesmo, assim, né? No sentido da palavra de generosos e com paciência. Empáticos e não pessoas narcisistas, egoístas, né? Que só pensam nela, né? Ou então que querem tudo pra ela e que se antes ela e depois o resto. Inclusive dentro desse comportamento, futuramente uma coisa que a gente vê muito é essa ingratidão até em relação aos pais. Então os pais fazem tudo isso e acham que vão ficar, né? Numa zona de amor perante os filhos, mas é o contrário, né? Só que não. Mas assim, aproveitando e falando também sobre essa questão aí das práticas dos pais aí nos primeiros anos, o que você acha da questão da agressão, Mari? Da agressão em relação aos filhos. Em relação aos filhos, o bater. O bater, exatamente, as palmadas, né? Sim, como eu falei, eu não sou a favor, né? A criança, ela precisa ter limites, mas existem formas de você aplicar limites na criança que não a violência, né? E muitas das vezes a violência ela não é só física, né? Às vezes a violência ela é verbal também, né? Ou na forma como você fala. Então, eu acho que a conversa, né? Conversar é sempre a melhor opção. Né? Então, às vezes é uma criança que tá em plena birra porque ela não consegue controlar ali as suas emoções nos seus 2 anos de vida, né? É aquela criança de 2, 3 anos que se joga no shopping e esperneia. Então, qual é a sua atitude como adulto e como formador, né, de um ser humano, né? É gritar, é bater, é arrancar pelo braço? Não, né? É a sua atitude como adulto, é conversar com aquela criança, entender aquela criança, saber que é uma mente de informação e saber que aquela criança, ela só está tendo um desequilíbrio emocional em que ela não consegue botar freio. Né, em que ela não consegue controlar ali a sua emoção porque de repente você falou que não vai comprar o chocolate que ela queria, né? Então eu acho que agressão nunca, né? Sempre conversar. Legal, muito bom. Acho que assim, até a psicologia infantil tá muito em alta, a gente sempre fala, né, que assim, se tiver dúvida, se vê que alguma coisa não tá fluindo, buscar essa ajuda, né, para ter informação, porque eu acho que assim, eu acho até interessante, é uma coisa que não tinha na minha época, acredito que na sua também não. Eu não sei se talvez na escola da sua filha você vai poder já ver isso acontecer, mas eu tenho visto muito assim, aula de inteligência emocional nas escolas. Eu acho isso tão incrível, porque assim, a criança, ninguém nasce sabendo, né? Sim. Às vezes tem pacientes meus que eu não atendo criança, mas eu tenho pacientes que têm, muitas vezes, filhos pequenos, né? Da idade da sua filha, por exemplo. E ficam relatando assim, tipo, coisas meio, pedi pra fazer tal coisa e não fez, assim, mas são coisas que se você às vezes não conduzir, ela não vai ter essa autonomia, entendeu? Ela vai preferir ficar brincando mesmo. Sim. Então, assim, às vezes a gente leva uma vida inteira pra controlar os nossos impulsos, pra controlar alguns sentimentos. Uma criança que acabou de chegar, né? Você falou dessa coisa da criança que se joga e faz birra, né? E os pais colocam no cantinho do castigo, sendo que às vezes a criança não tem nem raciocínio para isso ainda. Não tem. Ela não tem córtex, né, desenvolvido para isso. Exatamente. Né? Ela não tem partes do seu cérebro desenvolvidas para compreender esses comandos. Então, é exatamente nesse ponto que a gente precisa pegar, né? Que não é só gritar, não é só falar. Muitas das vezes você vai precisar mostrar, vai precisar agir como exemplo. Sim. Né? Para conseguir chegar no que você quer. Né? E uma coisa muito importante, até nisso, é assim, como a gente falou, a criança ela precisa ter limites, ela precisa ter direitos, na verdade ela tem direitos, né? Falando melhor, mas ela também precisa saber das suas tarefas, dos seus deveres, né? Isso ao longo do seu desenvolvimento, né? Então, assim, mas o que eu posso pedir para uma criança de 2 anos fazer? Existem inúmeras tarefas que eles já conseguem fazer, né? Então, você mostrar para a criança, por exemplo, atividades em casa, como tarefas para o bom convívio familiar, né? O que uma criança de 5 anos pode fazer? Ela pode, de repente, arrumar os brinquedos dela.
né? Ela brincou, ela organiza. Não é você, como mãe, sair catando brinquedo depois, né? Então, dividir tarefas e fazer com que eles entendam que isso é importante. Uma criança, ela nessa idade, ela já é capaz de pegar uma água e colocar para o cachorro, pegar a ração e colocar para o cachorro comer, né? Então, mostrar tarefas e deveres dentro de casa, no sentido da gente conseguir fazer com que essa cabecinha que está em desenvolvimento compreenda que ela tem muitos direitos, mas na vida ela também tem deveres, né? Vai ser importante pra gente estabelecer limites. Então, é isso. Muitas das vezes a gente não precisa usar da agressão pra mostrar algo. Mas, às vezes, no nosso exemplo e naquilo que a gente mostra pra ela como parte da vida, né? Em que existem coisas boas e coisas ruins e também coisas que você vai ter que fazer de qualquer forma, né? Vai ser interessante para essa situação. Até por isso que eu acho que ter um filho é uma oportunidade imensa de evolução, né? Com certeza. O filho evolui, mas nós evoluímos muito mais. Porque se você quer, né, dar um bom exemplo, isso te condiciona a se fazer novos esforços pela sua saúde, pela sua rotina. É o que eu falei, coisas, não adianta você querer que ele coma salada se você tá comendo um parmegiana com batata frita do lado dele, né? Por que eu tenho que comer salada, mas ele não tá comendo? Sim. Então, assim, cabe aí, exatamente, cobra da gente uma transformação também. Né? E assim, a primeira infância é a maior janela de oportunidades neurológica de um ser humano, né? Então, a criança, ela capta tudo que tá acontecendo em volta dela, né? Ela absorve e aí, a partir disso, ela vai processar essas informações. E aí é que mora o perigo, né? Porque às vezes é um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Então, tudo que ela captar vai fazer total diferença na vida dela futura. Né? Então, por isso que uma infância saudável, ela é a chave para o futuro. É como você falou, não se sente pronto, preparado, ou então não quer ter essa responsabilidade, não tenha, né? Porque a gente vai criar adultos que precisamos de adultos funcionais, né? Sim, a gente não quer adultos que de repente não vão contribuir para o futuro, né, da nossa humanidade. Né? Com certeza. E o brincar também, Má, pra gente também já ir caminhando pro final. Sim. O que você acha, assim, dessa importância? Extremamente importante. A criança se comunica através do brincar, né? Sim. E muitas das vezes, quem faz psicologia infantil até sabe dizer, né, sobre isso. Mas muitas das vezes, ela, inclusive no brincar, ela demonstra situações que estão ocorrendo, né? Que está acontecendo com ela. Com certeza. Então, o brincar, ele é a chave do sucesso. A chave do sucesso. Gosto de falar assim. Então, vai pra escola. Mas, gente, na escola, o que ela tem que fazer? Ela tem que brincar, né? É através da brincadeira, dos estímulos, das coisas do dia a dia, ali, que ela vive, da vivência dela, né, na infância, e que vai contribuir para o seu desenvolvimento, né, psicoemocional. Sim. Então, o brincar, ele é a chave do negócio. Sim. Né? A criança, ela precisa brincar. E brincar é isso. Brincar é estar ao ar livre, é estar com outras crianças, né? É compartilhar vivências, né? É estar na natureza, é pisar no chão, é pisar na grama. Se sujar, se sujar, né? Isso é importante para o desenvolvimento saudável, né? E não só ficar sentado na frente da televisão. Sim, né? sim. Então, a criança, ela precisa brincar. Até porque, assim, justamente por essa questão do cérebro que está no momento de muita captação de informação, se você fica ativando vias passivas, né? Que é, no caso, por exemplo, uma televisão de um ou desenho, celular, né? Você diminui a capacidade de desenvolvimento cognitivo daquela criança, né? Se uma criança, ela tá brincando, sabe essa coisa de criança, pega até panela e fuça. O lúdico, né? O lúdico de explorar tudo, assim, isso faz tão bem para a capacidade, né, de desenvolvimento. Para imaginação, e assim, para criatividade. Exatamente, é isso que eu ia falar. É através do brincar, né, que a criança, ela desenvolve a sua criatividade. Então, às vezes a criança tá no tédio, né, férias escolares. Acabamos de sair das férias escolares, agora todo mundo, né, já está voltando às aulas essa semana que vem. Sim. Estamos na volta às aulas. Mas muitos pais, né, reclamam ao longo das férias escolares do tédio,
né, que eles ficam, porque não tem escola, e aí viajou, fez a férias com a família, mas de repente tá em casa, né? E aí, o que aquela criança faz? Às vezes fica lá, na televisão, mas isso não é legal para ela, né? Ela precisa, e às vezes a criança está injuriada, vamos falar assim, porque não tem o que fazer, mas é justamente nesse momento do tédio em que ele desenvolve a sua criatividade, né? Então, vai brincar, né? Brinque com o seu filho também, né? Então, o brincar, às vezes, não é só deixar a criança ali brincando com a sua boneca, com o seu carrinho, com a sua panelinha, não. É você sentar no chão e brincar com o seu filho também, né? E isso, para eles, é muito importante, a sua participação também. Acho que isso também, assim, não só para as crianças como para os adultos, a necessidade de tédio é um negócio interessante, né? Porque hoje a gente é hiperestimulado até por essa questão dos dispositivos eletrônicos, né? Em que a informação já chega pronta. Exatamente. E assim, você vê, né? Às vezes, justamente por esses moldes de rede social, que tem muito vídeo curto, né? As pessoas, elas estão perdendo a paciência para, às vezes, sentar, ler um livro. Às vezes, até assistir um filme, né? No começo do filme já fica entediada. Muitos amigos falam, eu não gosto de filme, eu gosto de série. Né? Porque às vezes a série você vê um capítulo um pouquinho mais ali, curta, daí você para. E essa questão da informação chegar muito superficial, né? Eu vi na internet, mas o que você viu? Você foi a fundo do assunto, né? Então, eu vi um vídeo no TikTok. Então a informação chega de forma superficial, muito rasa e básica, né? E isso é o imediatismo em que a nossa sociedade vive hoje por conta da tecnologia. Então, isso vai refletir nas crianças, né? Então, o tédio, ele é um momento, é uma oportunidade da gente usar a nossa imaginação e usar a nossa criatividade. Com certeza. Né? Muito bom. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo da criança também. Maravilha. Mas, e assim, pensando em primeira infância, teria alguma outra coisa que talvez a gente não falou aqui que você julgue ser importante? Até para reforçar para os pais da necessidade dessa conscientização, desses cuidados com os primeiros anos aí de vida, da formação, né, de um ser humano? Da formação, né? Eu acho que principalmente tentar estar presente. Né? Porque hoje, com a rapidez da nossa vida, com a correria do dia a dia, né? Com as cobranças, como a gente falou, não é só a maternidade, a paternidade, né? É a casa, o seu casamento, é a sua profissão, é o seu trabalho, né? Então, são inúmeros aspectos da nossa vida. E eu acho que o desafio maior é você estar presente na vida dos seus filhos, né? Então, é tempo de qualidade, mas também tempo em quantidade, porque isso para a criança faz diferença. Faz diferença. Né? E às vezes coisas muito básicas, né? Como, por exemplo, contar uma história, às vezes, pro seu filho antes de dormir, acordar junto, tomar um café da manhã, ajudar ele a escovar o dente. Isso é presença mesmo, né? Leva na escola ou busca. Né? Final de semana vai com ele no parque. Momentos chaves, né? Momentos chaves em que é importante a sua presença. Então, por exemplo, o acordar, né? A criança acordar na presença do pai e da mãe, né? Então, ela acordou, ela chamou, você foi ali, de repente, buscá-la na cama, né, dele. Você está ali, aqueles 3 minutos que você conseguiu passar com ele, às vezes você está de saída, mas você conseguiu ficar 3 minutinhos, 5 minutinhos que fosse para dar um bom dia, para dar um abraço, para dar um cheiro, né? Isso para eles é importante. O momento de buscar na escola, de levar na escola, né? De sentar para comer, né? Não que você tenha que estar presente com o seu filho 24 horas ou todos os períodos do dia, né? Até porque, como eu falei, existem diversos setores da nossa vida e a gente vai administrando tudo isso. Mas momentos chaves e o quanto você conseguir, né? O quanto for possível, você estar presente, né? E às vezes o estar presente pode ser através de outras situações, né? Então, por exemplo, você precisou sair mais cedo, mas já é uma criança que sabe ler ou entende já uma cartinha, por que não deixar um recado para ela? Legal. Né? Também é uma forma de você estar presente. Né? Então, situações assim, eu acho que isso faz toda a diferença para o desenvolvimento nos primeiros anos de vida. E a qualidade, né, disso, porque assim, às vezes tem algumas mães que têm uma rotina muito corrida e às vezes não gostariam de estar mais tempo com os filhos e não conseguem. Mas o tempo que tem uma qualidade legal, né? Sim. E às vezes tem pais que conseguem estar mais com os filhos, mas às vezes estão ali no celular ou estão dispersos, não estão prestando atenção, né? Exatamente. Procurar o maior tempo possível em que você estiver com o seu filho,
de desligar um pouquinho do restante, né? E ficar um pouco longe. Às vezes é inevitável, a gente acaba pegando o celular. Alguma coisinha ou outra. Né, a gente tá muito inserido na tecnologia, mas você pega o celular para tirar uma foto, fazer um vídeo do que ele tá fazendo, né? Mas eu acho que o estar presente sem essa condição, ela é muito mais efetiva, né? Então, isso, de fato, faz muita diferença. E eu acho que as escolhas que os pais fazem, assim, para a vida deles também é muito importante em relação às crianças. Então, muitas vezes uma mãe ou um pai que é um pouco ausente, mas quando é presente faz uma diferença significativa, a criança também cresce com uma noção de que, poxa, minha mãe tá lá lutando pelo sonho dela. Né? Até a noção de responsabilidade, de responsabilidade, né? Assim como a gente fala muito, assim, às vezes o casamento, né? Tem muitos pais que às vezes não se separam porque acham que isso vai ser um problema para os filhos. Mas você acha que tá sendo legal também pro filho perceber que vocês não estão felizes? Ou que vocês brigam muito, né? Então, assim, você estar bem vai refletir também, Sim, né? às vezes a separação em harmonia e o bom convívio vai fazer muito melhor. Um saldo muito mais positivo do que se vocês continuarem juntos. Com certeza, de fato. E é isso, né? Eu acho que o estar presente, nesse sentido, ele faz toda a diferença. Mas estar presente de verdade. De verdade, E assim, perfeição não existe, né? Não existe. E quando a maternidade, ela vem justamente para mostrar pra mostrar isso pra você, né? Então, dizem que ser mãe é sentir culpa. Não tem como, A gente tenta, mas acontece. Sim. E acho que, assim, ter paciência mesmo, né? Com o desenvolvimento psicomotor da criança. Então, a criança se suja, erra, se frustra, chora, faz birra. E ter E mostrar pra eles que é importante recomeçar, né? Errou, vamos recomeçar, vamos fazer de novo, né? E não simplesmente só passar a mão na cabeça ou, né, falar, ou tentar fazer com que aquilo se transforme em algo sem um esforço, né? Isso é muito importante para a criança, principalmente uma criança maiorzinha já. Né? E consciência de autonomia também, né? Então, não faça pelo seu filho aquilo que ele pode fazer sozinho, né? Isso para eles para um cérebro, informação faz toda a diferença. Sim. E pra gente fechar, queria te perguntar. Ser mãe mudou sua vida, Mari? Com certeza. Como que é esse processo pra você? Quais as expectativas que você tem, assim, pra primeira infância da sua filha? Como acho que toda mãe, né, que passa por uma transformação, assim, vivi todas as questões, né, então eu falo muito isso para os nossos pacientes, né, o que você está vivendo eu também já vivi, né, é muito importante para a gente ter essa experiência e, assim, de fato, ter um filho transforma a nossa vida, né, transforma a nossa vida porque você vive o luto daquela pessoa que você era antes, né, mas que agora você é uma pessoa muito melhor. Então, eu acho que ter filhos te transforma, mas te transforma para melhor. Sim. Né? Você evolui, você tem desafios, vai ter obstáculos, mas no final é muito gratificante, né? Depois que você vê aquela criança crescer, se desenvolver, é muito gratificante, né? E uma coisa que a gente está até falando aqui sobre tecnologia e até só para fazer um adendo, registrem, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, quando a gente... Porque passa tudo muito rápido. Muito rápido. Né? A descoberta da gestação, o pré-natal, né? A evolução da gestação, as primeiras mexidas dentro da barriga, né? A barriga crescendo, o nascimento. Mas, assim, parece que a velocidade de tudo isso é muito rápida. Pode parecer clichê, mas é verdade, né? Você pisca, de repente a criança já tem 2 anos. Daqui a pouco você pisca, ela já virou adolescente, né? Então, assim, hoje, já que a gente conta com a tecnologia, né, para muitas coisas, registrem momentos, né? E uma coisa que eu acho muito interessante peçam para as pessoas registrar momentos seus com os seus filhos também. Porque às vezes a gente fica só ali registrando momentos deles. E não aparece a hora que você vai ver, você não tem uma foto, né? Com o seu filho. Porque, ou um vídeo do que ele fazia quando ele era criança, né? As primeiras palavras, os primeiros passos. Registrem, porque depois vai dar saudade. Você vai ter esse registro para compartilhar e para matar a saudade que você vai ter. Sim. Né? Mas é isso, é uma transformação, mas é uma transformação muito gostosa e muito gratificante. Legal. Recomendo. Que bom, é isso. Mas é isso, gente, acho que fazer um bom uso do nosso tempo, a vida passa, né? Passa rápido demais, nossa. Mas eu queria que você divulgasse os seus canais de comunicação, seu Instagram, da clínica, para quem quiser conhecer melhor o trabalho dela.
Então, hoje o meu consultório é na Amar Neonatologia, que é o meu grupo, né? De assistência ao parto, ao bebê recém-nascido, né? E aos primeiros anos de vida. O nosso arroba é Amar Neonatologia, @Amar Neonatologia. E o meu Instagram também, que é Mariana Assunção. Pediatra, então segue a gente lá e acompanha os nossos conteúdos. Ai, maravilha, gente. Sigam que vocês vão gostar. Má, muito obrigada, viu? Por obrigada. ter comparecido. Assim, eu que parabéns agradeço pelo seu trabalho também. Porque, nossa, é um trabalho tão bonito. Eu tava pensando aqui enquanto você falava. Porque, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E eu falo, putz, que legal que deve ser também você estar ali numa posição onde você orienta esses pais. E, às vezes, uma palavra que você dá muda a qualidade da primeira infância daquele ser humano. A gente sabendo, como área da saúde, o quanto isso é importante, sabe? Sim. O quanto isso, tipo, influencia de uma maneira, inclusive, social, né? Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela jornada, né? Obrigada, eu que agradeço o carinho, agradeço o convite. Foi muito legal Foi estar aqui muito com você. Bom, muito bom. Aprendi muita coisa aqui hoje. E é isso, a gente espera vocês lá na Amar Neonatologia. Legal. E vamos marcar outros bate-papos também. Com certeza, tá mais que convidada. Sobre outros temas, obrigada. Maravilha. Gente, é isso, muito obrigada. Aproveito para divulgar o meu canal de comunicação também, o meu Instagram, então, @amplamente.psicologia. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.